Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram esse carnaval, esses dias? Tudo tranquilo? Tirando esse calor todo. Muita gente gostou, foi muito bom, mas confesso que pra gente que tem esclerose múltipla, não que não seja incômodo pra todo mundo, mas pra gente é um pouquinho mais assim o grau, né? Foi ótimo, né? Muito banho gelado, eu adoro. Depois, principalmente, eu sempre gostei de tomar banho gelado, esse calor, nada melhor que uma água gelada, um banho frio, mas eu confesso que eu tive uma mudança um pouquinho maior depois que eu descobri que eu tenho esclerose múltipla e depois descobri os incômodos que o calor tem. E aí, fica também um pouquinho, às vezes, falando assim, porque você tem 43 anos, pode ser uma pré-menopausa. Não, 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 não. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vai ter, quando chegando a menopausa ou pré-menopausa, vai ter esses valores, mas a gente tem, né? Tendo a esclerose múltipla, o calor e as temperaturas extremas. No caso, o calor, a gente sente muita moleza, e aí se confunde com a nossa fadiga. Mas também o frio muito extremo também não é muito legal, né? Então, assim, esse calor faz com que a gente precise fazer algumas escolhas diferentes, assim, né? Você pode ficar no sol, não tem problema nenhum, não vai te dar um surto novo, não vai te prejudicar em nada, só vai te deixar um pouquinho mais, assim, cansado, que junta com a fadiga, você fica um pouquinho mais mole, né? E aí você ter um banho gelado, uma água gelada no corpo ajuda muito. Ter um ventilador, você fica muito amigo do ventilador. Ar-condicionado, você também não acha ele tão ruim, né? E pra sair também, que nem, por exemplo, eu gosto de sair. Não vou pular, não pulei bloquinho porque eu não tava muito animada, sabe? Enfim, mas já pulei sim no carnaval, já saí no calorzão. E a gente às vezes precisa sair de casa nesse calor mesmo. E aí, vale a pena o quê? Você sair com um bonezinho, um chapéu. Eu escolhi o boné porque é muito versátil. Você pode usar com uma bermuda, com uma calça, até com um vestido. E é muito fácil de você carregar na bolsa. Mas você pode colocar um chapéu, enfim, ter algo para te auxiliar. Uma coisa também que às vezes a gente não usa tanto, que fica assim, eu vou abrir um guarda-chuva, mas o guarda-chuva também se chama sombrinha. Então, uma sombrinha na bolsa te ajuda demais naquele solão, meio-dia. Dependendo do lugar, você tem um sol de 40 graus, que nem o Rio de Janeiro, ou aqui em Taubaté mesmo, onde eu moro, teve temperaturas super elevadas nesse calor. Então, você sair no sol a pico do meio-dia, você ter uma sombrinha na tua mão, você fica fã. Eu tenho certeza que você fica fã. Eu fiquei. Não tinha esse costume, mas tudo que leva a gente a um conforto fica melhor. Não leva a surto, tá? Muita gente pode perguntar assim, mas ficar exposto, você ir para uma piscina, para uma praia, ficar exposto no calor, nesse calorão, pode ter um surto? Não. O que você tem é vamos dizer, uma letargia. Você fica um pouquinho mais mole, você se sente um pouco mais cansado, mas não te leva a surto nenhum. É o que eu te falei, você fica fã de uma água gelada, de um banho gelado. Por exemplo, esses dias era 9h30 da noite eu tomando um banho gelado. E às vezes assim, nossa, já não tava com uma água fria da caixa d'água. Pra mim, eu entrei lá e falei assim, gente, que maravilha. Parece que vai te devolvendo um ânimo, um gás no seu corpo, né? Então, assim, a gente tem que... Por isso que eu te falei e sempre falo nos vídeos. Você tem que aprender a conhecer o seu corpo e ver quais que são os seus limites. Se tiver dúvida, converse com o seu neurologista,
Às vezes, por exemplo, assim, no caso de mulher, pode ser que eu esteja entrando na menopausa, converse com o seu ginecologista, porque não é porque a gente tem esclerose múltipla que a gente está imune do que o corpo pode ter, do que o corpo pode apresentar, que é normal, de cada época, de cada fase da nossa vida, tá? Então, mas aprenda a se conhecer e a se respeitar, tá? Isso é muito importante. Não fique também, às vezes, pensando assim, porque vai ficar chato, Helena, o que será que vão falar? Eu vou estar de boné ou alguma coisa assim. Coloque essas coisas como um estilo, sabe? Assim, eu coloquei uma coisinha legal, até mesmo porque, assim, se cuidar no sol, se cuidar no calor, é algo que todo mundo tem que fazer. Protetor solar, não ficar exposto ao sol, não é só pra gente, é pra todo mundo, é questão de saúde pública, não é só pra quem tem esclerose múltipla ou quem tem algum tipo de comorbidade. Concorda? Então, faça escolhas inteligentes, porque o seu bem-estar e a sua saúde tem que vir em primeiro lugar. Você vai entender que a gente precisa se cuidar cada vez mais. Então, tem determinadas coisas que vêm na nossa vida que nos faz ensinar o quê? A olhar com mais carinho pra gente. Coisa que antes a gente talvez não fizesse, não tivesse esse cuidado todo. Mas agora, a esclerose múltipla me fez parar um pouquinho e olhar com mais carinho pra mim. Coisa que todo mundo deveria fazer. Mas às vezes tem que vir alguma coisa um pouquinho mais extrema para fazer com que a gente pare e pense melhor na gente, tá? Uma coisa importante, que nem, por exemplo, para sair em bloquinho ou em qualquer lugar que você tenha bastante movimento. A gente, como tem esclerose múltipla, a gente entra como tendo uma condição especial. Dependendo do que você tem de sequela, que fica de sequela, ou que você tenha ficado do surto, no meu caso a minha perna esquerda, que eu já mostrei para vocês, é importante você sinalizar para as pessoas. Então, o que eu faço? Eu uso esse cordãozinho de girassol. Esse cordãozinho de girassol, ele é um indicativo para todo mundo. Se você entrar no ônibus, se você for num supermercado ou em algum lugar com muito volume de gente e que você precise sim de um assento especial, como o PCD que você pode e que o seu neuro vai dar um laudo para você, e você pode colocar como tendo necessidade especial. No meu caso, eu tenho uma necessidade especial porque eu tenho uma sequela física. Eu preciso de um lugar para sentar, não posso ficar muito tempo de pé ou sentada, eventualmente uso uma bengala, então eu sou PCD. Então, você sinalizar isso fica mais fácil de você não ter que ficar muitas vezes explicando, porque sinaliza que você tem uma condição que não é muito visível, sabe? Você não anda numa cadeira de rodas, por exemplo, quem anda como a gente. Se você não tem uma sequela mais visível, você teve uma sequela na visão, mas você enxerga bem, então você não precisa necessariamente usar um tampão, uma bengala para enxergar, você não perdeu totalmente. Então, isso daqui indica que o quê? Você precisa de uma atenção especial, porque não é visível muito a olho nu. Quando eu tô com a Judite, todo mundo sabe, entendeu? Eu tô andando de bengala. Mas caso não, se você, por exemplo, tá tranquilinho, você tá num barzinho, em algum lugar, você colocar isso daqui vai dizer por que você precisa estar, às vezes, num assento especial, num lugar muito cheio, muito lotado, num ônibus, por exemplo. Por que você precisa estar tendo um lugar para sentar, né? Então, é importante você ter esses cuidados. Não necessariamente porque você precisa falar, as pessoas, você vai dizer assim, mas vou ficar dizendo que eu sou uma coitadinha, porque não é isso. É você se preservar. É você se preservar. Então, leve em consideração isso, tá? E sem contar que assim,
Agora, falando também dessa condição de PCD, você tendo essa condição, se você tem carro, você pode ter uma plaquinha no carro de vaga especial. Eu tenho a minha, agora eu tô sem carro, né, por condições adversas aqui que eu tive, mas eu tenho a minha plaquinha. Se eu precisar parar em algum lugar, tiver com carro, alguma coisa, eu posso sim. Não tem que ficar com aquela coisa assim, quem tem direito a uma vaga especial é quem está em cadeira de rodas ou alguma coisa assim. Você tem um cunho, você precisa, entendeu? E veja quais que são, o que o seu corpo precisa. Eu preciso estar num lugar perto para chegar no meu carro, eu preciso... É você se entender, aceitar isso, assim, olha, posso melhorar se eu fizer um exercício físico, posso melhorar meu caminhar, que nem no meu caso, vou melhorar, estou melhorando o meu equilíbrio, estou melhorando o meu caminhar, estou melhorando a minha fadiga fazendo exercício físico. Tem N condições que você vai fazer para melhorar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Mas também veja que atributos que você pode usar para melhorar essa qualidade de vida que você tem. Não que você vai estacionar tendo esses privilégios, né? Que não são necessariamente algo que a gente fique buscando na vida. Mas já que você tem essa particularidade, você tem essa condição como eu tenho, procure formas de como você melhorar a sua qualidade de vida, suas tarefas que você faz, tá bom? E uma coisa também que é importante, mantenha-se sempre com a cabeça, seu emocional bem, tá? Veja o que te incomoda, converse com quem está ao seu lado, fale sobre o que você está sentindo, é importante. No caso, eu faço terapia, né? Hoje eu comecei a falar do carnaval, passei pro calor e agora eu tô falando do emocional, porque também nessas épocas de festa, você acaba encontrando amigos e pessoas e às vezes você acaba tendo um contato, vamos supor assim, eu tô no bloquinho, tive uma situação em que me olharam estranho, porque, que nem no meu caso, eu tô usando bengala e eu sou nova, nossa, por que você precisa usar bengala com essa idade? Tadinha de você. Então você precisa ter um apoio. Quando é importante, junto com nutricionista, com neurologista, com pessoas dos seus exercícios físicos, seja academia, seja pilates, natação, não importa o exercício que você vai fazer, você precisa também ter pessoas que te ajudem no seu emocional. Na sua rede de apoio, fazer uma terapia, ter um psicólogo que você possa conversar, porque são várias novidades, várias situações que você vai ser exposto. E nessa época, às vezes, de festa, que você tem muita gente junto, você pode sentir isso de uma forma mais forte, de pessoas te olhando, te julgando, que às vezes, infelizmente, tem. A gente sabe que tem. Graças a Deus, agora a gente tem muito mais espaço para falar sobre isso, a gente tem muito mais pessoas que não são desse tipo de pessoas que ficam tendo esse tipo de preconceito, um tipo de bullying, mas a gente sabe que tem. Então se proteja também emocionalmente. Eu falei também que o nosso emocional, a gente fica muito nervosa, ou a gente fica muito chateada, emoções muito extremas também são prejudiciais pra gente, tá? Mas, independente disso, veja o que é melhor pra você. Se conheça, se cuide, se respeite acima de tudo, tá? Isso é super importante, tá bom? Então, dá para viver com calor. A gente pode aproveitar, pode ir para uma praia, para uma piscina. Se você aproveitou o carnaval, que bom. Ainda tem o final de semana, se você está em São Paulo ou no Rio de Janeiro, tem desfile, pode ir,
sabe? Aproveitar o bloquinho que às vezes tem no final de semana. Se você viajou e tá em lugar que ainda tem bloquinho, curta, mas saiba se respeitar, tá bom? A gente não precisa se privar das coisas, mas respeite os seus limites e ame eles. Porque se você se respeitar, você vai curtir muito mais. Você não precisa seguir o que todo mundo está fazendo. Você pode se divertir. E nem por isso você vai se sentir menor ou menos capaz. Nada disso. Nada disso. Tá bom? Então esse é meu recadinho da semana. Adorei que vocês estão curtindo, que os 33 inscritos agora que temos no nosso canal. Continuem assistindo e eu quero sim receber feedback de vocês. Eu estou recebendo alguns comentários, mas eu vejo que tem muita gente assistindo e eu quero ter essa troca com vocês. Sugiram pautas que eu posso falar, o que vocês acharam desse vídeo, por exemplo, de hoje, se foi útil, se ajudou vocês. Sugiram, falei assim, olha, você poderia ter falado de tal coisa, não falou. Por favor, tá? Eu vou adorar ler, eu leio todos e adoro. Se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, muito obrigada. Não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que essa informação é importante. Pessoas que não têm esclerose múltipla, conhecidos, amigos, às vezes até gente do seu trabalho, pessoas do seu convívio, é importante e vai ajudar muita gente, tá bom? Ative os sininhos porque toda quinta-feira às 5 da tarde tem vídeo novo, tá bom? E um beijo pra vocês, até a semana que vem, fiquem com Deus, tchau!